Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E a gente vai começar a nossa série mais pedida, que é a série da ansiedade. Como você ser menos ansiosa, como você controlar essa emoção que parece que te domina. E nem sempre a ansiedade é uma ansiedade de fato. Existem algumas sutilezas ali, algumas diferenças da ansiedade real e de uma ansiedade mascarada, que na verdade parece uma ansiedade, mas não é. A gente vai falar sobre essa diferença. Então, quais são os 5 sinais silenciosos de que a ansiedade está chegando e que ninguém percebe? Muitas vezes você vai achar que você precisa sentir aquela palpitação louca, aquela agonia, falta de ar, que parece que o mundo vai acabar, mas nem sempre é assim. Às vezes, essa maldosa aqui já está aparecendo na tua vida e você não percebe. E aí hoje eu decidi trazer e colocar às claras essa bonita aí que insiste em aparecer. E a gente fala muito em consultório que a ansiedade, ela não é uma pessoa que vem e pede licença. Ela não vai bater na tua porta para perguntar se ela pode entrar. Ela invade a tua casa, ela troca a fechadura e ela ainda faz você de prisioneira. A perda do autocontrole, essa desconexão de você não conseguir dominar a tua própria emoção, que deixa a gente mais angustiado quando tem essas crises. E hoje eu vou trazer os 5 sinais silenciosos de que ela está chegando e que é para você ficar atento, porque senão você vai entrar nesse calabouço que é muito difícil de sair sozinho, tá? Então a agitação, ela nem sempre vai ser um fato que vai acontecer nos casos de ansiedade. Ela vai aparecer muitas vezes como um cansaço, um aperto no peito, uma compulsão por doce, uma vontade louca de comer umas besteiras, assim, hoje não tô afim de comer comida, eu quero comer um Mac, sei lá, eu sou fã de Mac, tá? Me julguem. Mas assim, milkshake acalma, porque é uma bomba de doce muitas vezes que você come, um chocolate que você acha que é só um docinho depois do almoço, na verdade está falando muito mais do que você imagina. A vontade por comer doce, nesses casos, mostra um desgaste, um vazar da tua energia, como se fosse uma infiltração numa casa, que você não percebe, mas quando ela se mostra, já destruiu um monte de coisa por dentro. E essa vontade de comer doce, ela vai gritar para quem é de acupuntura medicina chinesa uma deficiência enorme de base e pâncreas, que estão ligados com velocidade e qualidade de pensamento, com a facilidade ali de enxergar a doçura da vida. Então, quem está no nível de ansiedade, o prazer ele é muito mais difícil de sentir. Não prazer físico de uma relação, por exemplo, mas você conseguir sentir a beleza da vida, aquele prazer de estar com os amigos, de uma conversa simples, de você enxergar a beleza onde você passa, de você conseguir olhar o formato das nuvens. Parece um mundo muito utópico. Quem tá na ansiedade fala bando de gente louca que vive no mundo das maravilhas, acho que é tudo cor de rosa, mar de flor. Mas na verdade não. A pessoa ela começou a se anestesiar tanto por uma necessidade de proteção que ela parou de sentir. E isso também escancara pra gente uma deficiência de coração. O coração na medicina chinesa é a casa da tua mente, é a morada, é para onde você consegue voltar à noite e se sentir seguro. Quando você perde essa segurança, a tua mente ela é como se ela não encontrasse a rota de casa e ela fica vagando. Por isso que a insônia faz parte de um dos sinais silenciosos. E essa dificuldade de voltar faz com que você dê gatilhos de medo. Imagina você, uma criança, por exemplo, a tua mente, ela tem esse lado meio doce infantil de imaginar muitas coisas, de extrapolar, achar que tem monstro onde não tem. Começa a colocar a tua mente como se fosse uma criança ali de 6 anos. Ela vai imaginar muita coisa, ela gosta de história. Então ela vai contar e preencher os vazios da tua vida com histórias mirabolantes. Se você não está presente e você não domina essa criação dessa história, ela vai inventar o que ela quiser. Você deu margem para ela. E aí ela vai inventar os monstros, os bandidos, ela vai inventar fantasias absurdas, que é o que a gente passa com os nossos filhos. É uma mente sem sentimento de proteção. Se a criança ela está se sentindo segura, você pode ver os pesadelos são em menor quantidade. E aí você muitas vezes está vivendo dentro de um próprio pesadelo porque você está vivendo isso automático. Você não está reconhecendo os sintomas que seu corpo está te mandando. E isso é muito sério, porque o seu corpo ele funciona como o coração.
na nossa medicina ocidental, é a lei do tudo ou nada. Quando você tem a contração do músculo cardíaco, ele tem um descompasso, um delay natural, que é para você mandar o átrio para o ventrículo, do ventrículo para o corpo, do átrio vai para o pulmão e oxigênio. Então ele faz esse movimento. Quando você tem o problema que gera a necessidade, por exemplo, de colocar um marca-passo, que a gente chama de bloqueio de ramos, pode ser direito, esquerdo, total, essas coisas. O que acontece? O nozinho que vai daqui para baixo, que é o impulso do nosso sinatrial, ele não funciona direito. Então, você bate aqui e esse aqui não reconhece. Só que ali é contração do tudo ou nada. Você vai ter que desencadear, né, descarregar essa informação para algum lugar. Se você não conseguiu passar para baixo, ele volta. Aí ele soma a informação e dá um impulso mais forte até uma hora que passa. Por isso as arritmias. Imagina na tua vida a mesma coisa. Você tá dando uma informação, o corpo tá dando uma informação, você não reconhece. Aí ele soma, então vem mais um sintoma. Você não reconhece, ele vem um outro. Até uma hora que ele puxa o cavalinho de mão e aí você roda, que são as ansiedades, as compulsões, as desconexões mentais ali de esquizofrenia, bipolaridade e tudo mais. Tem os seus fatores genéticos, eu concordo, mas ali tem gatilhos que geram aquilo. Que na epigenética a gente entende que são os gatilhos que ativam aquele gene. Por que tem algumas pessoas que têm alguns genes e não são ativos? Porque o comportamento, o hábito, o estilo de vida dela não é favorável para a ativação. Estudar sobre genética é riquíssimo, porque você começa a entender que a fisiologia, quando ela é observada, ela vai assumir o papel da sua consciência. O seu corpo ele é rico em detalhe. Ele vai usar os seus sintomas para falar as verdades que estão por trás ali que você não enxerga ou você não quer enxergar. Quando a gente fala, então, dessa questão ali de coração, da morada, para onde a tua mente vai, se você não se sente segura na tua própria vida, a tua mente ela vai sentir a mesma coisa. E provavelmente isso tá dando um gatilho que a gente chama de flashback emocional. Quando você tem, por exemplo, alguém, já deve ter passado por isso. Você fala uma coisinha simples para alguém, essa pessoa tem uma resposta disparelha, tipo absurdamente mais do que deveria ter sido. Fala, cara, mas eu só falei isso. Você acabou de pisar num campo minado, parabéns. Esse campo minado é a carga emocional que a gente tem com determinadas situações e que, se ativada, ela vai trazer toda a carga do passado. E quanto mais esse ponto foi machucado, mais intensa essa carga. O flashback emocional, ele vai casar exatamente com esses sintomas que a gente tem. Então, ele casa com a sensação de insegurança, porque provavelmente você ou passou por uma situação ali de abandono, de injustiça, ou você passou em algum momento por uma sensação de traição. Não traição homem e mulher, mas uma traição de perder confiança. De você confiar de que alguém ia te proteger, ela não te protegeu. E aí, para você não ter a sensação de novo, o teu cérebro ele coloca um grande marco, como se fosse um campo minado. E ele coloca uma seta, uma placa ali. Olha, aqui dá merda. E aí você começa a criar armadura, você começa a criar campos de proteção, formas de se comportar que proteja aquele campo. Ao invés de você chamar aqueles caras estrategistas das milícias, milícia não, dos armamentos lá de exército, que vem com aquela roupa toda cheia de parafernália para desmontar aquela bomba, olhar em detalhe e falar por que isso aqui ativou desse jeito, o que aconteceu, como eu me senti, por que tá assim, vamos tirar isso daqui. Você, ao invés de lidar com o problema, você cria armaduras. Isso na sua infância faz sentido, porque você não tem maturidade emocional para lidar com aquilo. Mas conforme você vai ficando adulto, você já tem recurso suficiente para dar conta de mexer nessa caixa de Pandora, desses monstros que estão guardados ali. Só que você se acostuma com essa armadura. Você se acostuma com a sensação de precisar controlar os pequenos detalhes para você não se sentir constrangida de ser colocada numa situação de vulnerabilidade de novo. E isso se torna o seu padrão de comportamento. A ansiedade, ela vem mostrando pra gente que você está funcionando num alto nível de proteção. Você precisa antecipar movimentos, você precisa aprender a ler pessoas, porque em algum momento você já sofreu muito.
Em algum momento, alguém te deixou na mão. Em algum momento, você se sentiu frágil, você se sentiu sozinha e você jurou pra você que nunca mais você ia sentir aquilo. É a falta do respirar. Você se sente sufocada na tua própria vida. E isso vai fazer com que você sinta aqueles nós na garganta. A preocupação constante com o futuro, a mente acelerada ao deitar, porque você tem que sempre lembrar das coisas que tem que fazer, das coisas que você tem que cuidar, para que nada saia do seu controle. Você perdeu a rota de casa. Você se desconectou de você mesma. E muitas vezes, você aprender a respirar e você aprender a merecer o descanso, sem sentir aquela culpa de não estar rendendo. Nossa, imagina, eu tô aqui deitada, não, mas eu podia estar fazendo isso aqui, não sei o que, não sei o que. Calma. A gente aprendeu a ver que é bonito. Tá o tempo todo correndo. Nossa, que dia corrido. Ai, que legal, rendeu. Não. Existe a produtividade eficiente e a produtividade burra. E muitas mulheres chegam no meu consultório dentro de uma produtividade burra. Ela quer mostrar para os outros que ela está fazendo, mas ela não está virando ponteiro para lado nenhum. Ela não está saindo do lugar, ela está patinando, ela está gastando o tempo dela com coisa que não precisa, só para se manter em movimento. Porque ensinaram para ela que não é legal descansar. Ou que é errado você ter seus próprios sonhos e que muitas vezes esses sonhos não vão ser compatíveis com a sua família. Só que lá no fundo você sente que se você conquistar aquele sonho, você vai ser uma pessoa melhor, você vai conquistar um ponto que para você é muito importante, que por anos você deixou negligenciado, silencioso, e as pessoas aprenderam a enxergar aquilo como não sendo parte tua, mas na verdade você escondeu porque você tinha medo de doer de novo. O que você poderia fazer? Me responde aqui nos comentários. Se você tivesse a garantia de que ninguém ia te criticar e que você ia ser bem-sucedida naquilo, o que você gostaria de ter feito ou de estar fazendo? Você sabe que por muitos anos eu me perguntei isso. Na época eu trabalhava em hospital. Ai, gente, eu esqueci de me apresentar. Se tá chegando aqui agora, gente, me perdoa que eu me empolgo com esse tema. Meu nome é Camila Loyola, prazer, se você tá chegando aqui. Se você já tá já aqui há mais tempo, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta, acupunturista. Eu comecei na área hospitalar e hoje eu sou especialista em saúde integrativa. Em trazer respostas que muitas vezes você não acha em outro lugar. Trazer uma vida leve de forma prática e possível, para que você consiga ter realmente uma vida sem dores, uma vida em que você consegue fazer parte como personagem principal e não só figurante dentro da tua própria vida. Eu quero trazer leveza para você. E nessa época eu trabalhava lá em hospital. Chegava momentos em que eu via muita gente em fim de vida. Chegava a perder, em média, 4 a 5 pessoas por noite na minha mão. Eu fazia 30 horas de plantão a cada 3 dias. E nos outros dias eu trabalhava 12, porque eu dava aula em faculdade. E eu também tinha meu consultório. E chegou um momento que aquilo ali começou a me pressionar. Até que ponto vale a pena fazer tudo isso? Até que ponto eu só não tô querendo mostrar para os outros que eu tô rendendo, que eu tô crescendo? Até que ponto isso é a vida que eu quero viver? Eu cheguei numa encruzilhada em que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava decidir se eu continuava no relacionamento que eu tava, eu precisava decidir se aquele relacionamento, se seguisse, ele seria sustentável, porque não tava. Eu queria ter filho, eu queria ser mãe, eu queria ser aquela mãe presente, sabe? Que tá ali, que consegue ir nas apresentações do filho, que não sente culpa de fechar agenda se o filho precisar ficar em casa. Eu queria ser aquela pessoa presente de verdade na própria vida, de que conseguia sonhar e realizar. E que para mim sucesso era eu poder ter tempo livre da minha agenda para estar aqui conversando com você, te ajudando a entender seu corpo, entender que você não precisa ir só para o curativo, você pode fazer o lado preventivo, entender como o seu corpo funciona e devolver para você a sua saúde. E aí chegou o momento do basta. E antes desse momento do basta, eu tinha muitas crises. Eu já tive burnout várias vezes, já tive ansiedade várias vezes, eu já tive momentos em que eu achei que realmente minha vida tinha chegado ao fim, porque aquela ansiedade nível hard, em que você não respira, você não consegue sentir seu coração, aliás, você só sente o seu coração, mas parece que não vem ar. Você respira e não vem ar. Essa sensação é horrorosa. E eu não quero, se você tá nesse ponto, eu não quero que você continue nela.
Eu quero realmente que você entenda que existe uma luz no fim do túnel. Você precisa de um profissional que te ajude. Seja ele na acupuntura, seja ele na psicoterapia, seja ele em qualquer lugar. E eu te convido, se você ainda não me segue no Instagram, a me seguir, camila.loyola, tá aqui abaixo no descritivo do vídeo. E me chama, fala, cara, me reconheci nesse vídeo. Eu vim do YouTube, eu tô me reconhecendo nos sintomas que você falou, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma equipe de profissionais, parceiros, que podem te ajudar. Eu, inclusive, dentro da acupuntura, trabalho muito forte isso. Porque dentro da medicina chinesa, o que eu mais amo, e inclusive te convido a olhar outros vídeos aqui, né, do canal, em que a gente conta como o teu corpo funciona, a engenharia reversa por trás. Eu amo na medicina chinesa as respostas que eles trazem. Então, por exemplo, na medicina chinesa, a ansiedade ela não vai ser só uma crise, ela é um conjunto de malfuncionamentos do seu corpo em que você tem uma emoção que desregula um órgão. Eles colocam chave e fechadura. Eles mapearam isso ao longo dos anos e conseguiram entender por que, que as coisas acontecem. Então, por exemplo, o medo de não ter controle, ele vem do rim. O rim na medicina chinesa, ele fala sobre financeiro, fala sobre sua família, fala sobre crenças, fala sobre credo. O que você acredita? Qual é a sua missão nessa vida? Quando você se desconecta de você desconecta com tudo. E aí essa segurança que você deveria ter na tua casa de voltar lá, ela se perde. E aí a sua mente ela fica sem ter para onde ir, o teu corpo ele se sente sem prumo, e aí o medo acontece. Um dos outros sinais silenciosos de que talvez você esteja começando ali com questões de ansiedade são as pedras no rim. Ninguém te conta isso. Pedra no rim é um medo de não dar conta, é um medo de não ter recurso interno para lidar com as coisas, é um medo profundo, é um medo basal. E isso mexe com o teu ser. Vai mexer com artrite, artrose, com doenças autoimunes, está tudo ligado. Tá tudo ligado. Você não é um joelho, você não é um cotovelo, você é um ser integral em que a tua mente, o teu emocional, o teu espiritual estão andando junto e seu corpo ele vai ser um grande comunicador. Ele vai botar a boca no trombone, ele vai falar, tá dando merda nisso aqui, ó. Você tá fazendo isso para viver em sociedade, mas você não acredita nisso. As mídias sociais, elas trouxeram uma coisa muito legal, que é você poder se colocar de uma forma muito mais tranquila, com o conhecimento que você tem, como eu tô fazendo aqui, de ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela abriu uma caixa de Pandora para comparação que antes a gente não tinha. A gente não conseguia comparar o nível de crescimento da blogueira porque não existia isso, a comparação de vida, e você sempre tá achando que você tá ficando para trás. Eu gosto do bambu chinês, não sei se você já ouviu falar dele. Quando você planta um bambu chinês, ele demora de 5 a 8 anos para dar broto. O produtor ele tem que ter muita certeza do trabalho dele. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Então ele plantou ali aquele grãozinho, aquela sementinha, ela vai demorar de 5 a 8 anos para aprofundar raízes, para fazer a base bem feita, para ter ali firmeza. Porque no sexto ou no oitavo ano, quando começar a ver esse broto, ele cresce metros em coisa de um ano. Só que se ele crescesse isso tudo sem ter uma base boa, ele cai. Ele não ia sustentar, ele não ia ser de qualidade. Então, muitas vezes na vida você é um bambu chinês, você tá vendo o palco do outro sem entender o seu bastidor, sem entender as coisas lá do seu campo minado que tem que ser desbloqueada, destruída e tirada dali da profundeza para você conseguir crescer. E o teu corpo ele tá gritando, fala: "Não desanima, você vai conseguir, calma. Para de se comparar com o vizinho". Só que a gente fica nessa, por quê? Porque é bonito mostrar resultado. Só que você sabe se de verdade, na hora que a pessoa desliga essa câmera, ela tá bem? A gente tem visto muito famoso surtando e sendo corajoso para trazendo isso à mostra. Porque antigamente a gente não mostrava. E a coragem, ela tá em você assumir a sua vulnerabilidade, de entender que você é um ser humano, você não é um robô. Você tem sentimentos, você tem mazelas, você tem história. E muitas vezes a história que você carrega é justamente o que faz de você o ser perfeito para ajudar o outro. Se eu não tivesse perdido tanta gente no hospital, se eu não tivesse ouvido tanta gente em fim de vida falando, nossa, e se eu tivesse feito, talvez eu não tivesse carga e repertório suficiente para te ajudar. Entende?
Dê tempo ao tempo. Se você está sentindo angústia hoje, calma. Isso vai te fortalecer. É só você saber aonde olhar. Primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar para sair do fundo do poço. Calma. É aprender a olhar para cima, é respirar, é deixar a mente tranquila para você conseguir entender qual é o próximo passo. E o teu corpo, ele dá muitos sinais. A tensão do corpo, aquelas dores, ATM, bruxismo que a pessoa tem quando está começando também com ansiedade, ela vem do fígado. É a raiva guardada, é você querer falar as verdades e não poder travar ali no dente, é você querer trazer essa tua fúria para fora, mas você tem medo da tua agressividade. Vai fazer um esporte. É indicativo médico hoje em dia o exercício físico, porque as pessoas elas esquecem de que o descanso de verdade, ele tem que ser no contraponto do que você faz no seu dia a dia. Se você tem um trabalho que é mental, não adianta sentar para ver Netflix. O seu corpo ele vai continuar parado, você vai estar com a mente ainda acelerada, pensando o que você está vendo. O que você tem que fazer? Descansa a mente jogando para o físico. Antigamente a gente olhava as pessoas descansando, deitadas no sofá, vendo televisão, os avós, os pais, porque o trabalho era braçal. E aí sim fazia sentido descansar o corpo e a mente acelerar, a mente ter função. Hoje o nosso trabalho muitas vezes é mental. E você vai lá para a tela do celular para ficar descansando. Não, não faz isso. Vai fazer um exercício. Por que você sente bem quando você está viajando? Puta merda, desculpa, mas cara, você mais cansa o corpo quando você está viajando do que qualquer outra coisa, mas a sua mente volta descansada. Por quê? Finalmente você entendeu que descansar a mente é descansar através do cansaço físico. Fez sentido agora na tua cabeça, criatura? A vida perfeita, ela não existe. Ai, Cá, como que eu consigo viver plena? Falei, ah, claro, dorme 8 horas, vai lá, se alimenta igual aquelas novelas, assim, ó, maravilhosamente bem distribuída por uma nutricionista, todo balanceado, pesado, cronometrado. Aí você vai, faz yoga, vai fazer pilates, você vai viver a vida do seu sonho. Cara, da onde que você consegue fazer isso num dia normal? Um momento da tua vida talvez você consiga, mas até chegar lá, quanto passo teve que pastar? Calma. Entende o seu corpo, ele tá te dando sinais. Se você souber ler, você vai saber ajustar. Não é sobre sair do caos, é saber administrar o caos e fazer com que esse gerenciamento ele seja mais viável para a sua rotina hoje. Não é viver a vida do outro, é entender como colocar você dentro da tua própria rotina. Porque você vive só pro outro. A ansiedade, ela tá mostrando que você tá numa sensação de luta e fuga, porque toda hora você teme que alguém te ataque. É lógico, você não fechou as portas. Você fala sim pra todo mundo e não pra você. Teu corpo tá gritando, ó, puta merda, não dá mais. Aqui hoje eu vou escrachar. Hoje eu vou rasgar o verbo. Porque eu cansei de ver gente surtando por coisa que dá pra controlar. Para de querer controlar se a casa tá limpa, polida e bonitinha, tipo capa de revista, e começa a olhar pra dentro de você. Quem você é de verdade, o que que faz sentido na tua vida, cadê a tua família? Muitas vezes está perdida querendo mostrar para todo mundo que você está dando conta, mas você não dá conta de olhar para o teu filho e saber que ele não está bem. Olhar para você e entender que teu sorriso é falso, porque você tá um caco para dentro. Eu falo que é o eterno espelho ali do Dorian Gray. Se você já nunca viu esse filme, já te convido. Meu, é bizarro. É bizarra essa sociedade hoje. Ela faz a gente adoecer para vender remédio depois para você, sendo que a resposta ela tá dentro de você. Abre o teu olho. Observa os sinais sutis. Tá todo mundo negligenciando. Eu vou viver com trabalho. Porque o que tem de gente surtada com dor, gente, dá pra resolver. Eu quero mais é que você aprenda a ver isso aqui antes de precisar de mim. De verdade. De verdade. O meu sonho é as pessoas voltarem a conseguir entender igual antigamente, as avós olhando e falam, você não tá legal, no jeito que você olha. E sabe qual chazinho te dá pra você voltar pro teu eixo antes de desregular tudo. Onde tem água vazando, você tem que olhar a causa. Se você só ficar tapeando, pintando, mascarando, colocando lá um banho de loja, ai, eu tô sentindo angustiada, ai, hoje eu me mimei. Para com isso, me mimou, você foi para um terapeuta? Você foi lá tomar umas vitaminas para ver se não é distúrbio de vitamina, seu mal-estar? Você foi fazer um exame de sangue, criatura? Quando foi a última vez que você fez check-up? Para de mimar com coisa material, vai olhar o que realmente importa, a tua base,
para você crescer de verdade, com saúde, e a tua família viver bem. Porque se você como mulher, aqui para as mulheres que estão me assistindo, não tá bem, você desanda a tua casa. Por isso que meu foco é com mulher. Assim eu cuido da família como um todo. Se você tá de TPM, pode ter certeza que a tua família tá assim, ó, um caos. Tá todo mundo sentindo que tem um dragão em cima, fugindo como se fosse lá daquele mundo dos dinossauros, para ver se ninguém vai ser comido vivo. Toma cuidado, abre teu olho. Às vezes o problema da tua casa é você. Vai se cuidar? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque a gente está começando aqui a nossa série sobre ansiedade. Hoje o povo me cancela, tô até vendo. Curte esse vídeo, já manda para tua amiga que tá nervosa, que tá ansiosa, porque ela vai te agradecer, tá? Confia em mim. Pulmão também mexe, porque você não respira direito. Tem um monte de gente que tá voltando pro cigarro, porque é a única hora que a pessoa respira profundamente, faz o trago. Ela não é viciada em fumo, ela é viciada na respiração plena, profunda. É a única hora que a pessoa respira. Tem paciente meu que eu consigo tirar o cigarro só dela fazer o movimento, sem nada, para respirar fundo. Porque a abençoada não respira. Tem uma técnica que a gente ensinava no hospital para paciente com problema pulmonar crônico, né? Você abraça, relaxa a musculatura e respira. Solta aqui em cima. Só tá respirando aqui, parecendo aqueles cachorrinhos nadando com a cabeça fora da água, assim. Calma. O mar do surfista ensina muito bem que no caos da vida, quando vem uma onda grande, você tem que mergulhar. Prende a respiração e mergulha. Isso vai passar. Essa onda, ela vai passar por cima de você. Se você tentar lutar contra ela, você vai dar mal. Você vai entrar no caldo eterno. E você não consegue sair. Aprofunda, mergulha, respira e vai. Acolhe esse sentimento como o seu melhor amigo. Respira, solta. E sente aonde você está respirando mais. É por cima? É no abdômen? Tenta respirar com a barriga. E solta. Uma outra técnica que ajuda muito é você puxar o ar aqui em cima e soltar o braço. Solta isso. Você vai ver como vai ajudar. Certo? Esse foi só o primeiro ponto. Foi a pontinha do iceberg. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando essas camadas para você entender a raiz real dos seus sintomas. Se é uma ansiedade de fato, fisiológica, em que você tem uma alteração, em que você precisa de um terapeuta mais aprofundado ali para você ser ajudado, ou se ela é um mecanismo de defesa por desconexão. Esse é o tema do próximo vídeo. Se você quer saber se a sua ansiedade é real ou se é só uma desconexão com você, já fica aqui, já se inscreve, já curte esse vídeo, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é vídeo relevante e ele vai indicar para mais pessoas para serem ajudadas por um conteúdo prático, em que você entende de fato o que está acontecendo com você, porque eu não gosto de balela, de ficar só floreando, eu quero te ajudar real. E já vai lá conferir também no meu Instagram, porque lá é dia a dia. Como você pode resolver, como você consegue entender o seu corpo. E eu mostro como eu faço isso no meu dia a dia e ajudando também dentro da minha família, como que isso se torna prático, certo? A ansiedade, lembra, ela não bate a porta, ela vai invadir, ela vai trocar a fechadura e vai te manter presa. Seja esperta e esteja antecipando esses movimentos, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!